serenar o pensamento, levar o nosso pensamento até Papai do Céu, pedindo que desça sobre todos nós as suas bênçãos, sobre cada um de nós, Senhor. Derrama o teu amor divino, a tua paz, que possamos estar, Senhor, conectados com o mundo espiritual, com nossos anjos guardiões, prestando atenção nas palavrinhas que a dona Sandra vai proferir essa noite. Que possas estar com cada um de nós agora, com a nossa irmã Sandra também, intuindo ela, Senhor, para uma boa palestra do dia de hoje. E que toda essa energia que vem nesse momento sobre cada um de nós, sobre essa casa, possa ir de encontro a todo irmão que sofre, estando ele nos hospitais, nas ruas, em todos os lugares, Senhor. Nos lares onde há desavença, nos lugares onde não tem amor. Que possa, Senhor, o teu amor divino estar com cada um, com cada família, ajudando e auxiliando. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa saúde, pela força que nos dás para passarmos por todos os nossos obstáculos que vão surgindo durante a nossa vida terrena. Que possas estar sempre no nosso caminho e que a gente tenha força, Senhor, para chegar todas as terças até essa casa com muita disposição, com muito carinho, para aprender um pouquinho mais do nosso caminho evolutivo, do nosso caminho espiritual. Em teu nome, em nome de todos os espíritos amigos, trabalhadores dessa casa, do nosso irmão Jesus, da nossa Mãe Maria, damos por começar mais um estudo de hoje. Que assim seja. Ensinamentos de outra dimensão. Mente aberta. Em tua caminhada existencial, tendes como nós um dia, nos tempos da carne, se manter com a mente e os pensamentos voltados para um determinado assunto ideal de interesse. Sim, o interesse, esse sim, é o grande causador de se fechar um pensamento e entorpecer um ideal. Em meio aos turbilhões que assolam as mentes descompassadas e desatentas ao bom senso, faz enorme estrago o interesse de posse de um enorme manancial de informações e resposta lógica aos teus questionamentos. O Espiritismo é uma bússola segura, mas apenas em mãos de navegador consciente e desinteressado em honrarias e fantasias existenciais. Abre, pois, tua mente para tanto que tem recebido desde o esclarecimento dessa ciência, bem como de toda comodidade tecnológica que honra proporciona ao planeta uma imensa comunicação e informações para se fazer, e com a mente aberta, se fazer mais consciente de teu papel na humanidade, como família muito interligada nos anseios evolutivos. Manter tua mente livre dos paradigmas fechados que não abre mão do orgulho, que encarcera o bom senso e fecha em calabouço extremo a razão. Sim, estes são motivos bem justos para retornares muitas vezes em corpos débitos ou em situação deplorável, condição de exercer o pensamento livre. Mente aberta, com equilíbrio e sempre renovando os pensamentos nos entendimentos e na consciência, onde o amor seja a chave para a abertura de teus pensamentos e a constatação de teu ser renovador e mais feliz. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CI Recanto do Saber, dia 15 de março de 2015. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Vocês estão escutando? Então, muita paz a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a família carnal e a família espiritual. E se é possível a gente reencarnar se melhorando. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, honrai o seu pai e a vossa mãe, ele diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já o existia antes da formação do corpo. Então, quer dizer, o corpo faz corpo, mas o espírito não faz espiritinho. Né? Então, cabe a nós, né, estender essa formação. E aí, no Livro dos Espíritos, diz essas duas perguntas. O pai transmite aos filhos uma porção de sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que é uma nova alma, mais tarde, vem adicionar a vida moral? A vida animal somente, porque a alma é indivisível. E depois, na 207, de onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pelas semelhanças e suas tendências. Então, o pai não gera o filho, o espírito do filho. Ele só gera o corpo, o invólucro carnal. Mas cabe a ele, quando eu falo pais, somos nós. Tá? Porque a gente pode ver que a nossa família tradicional, antigamente a família tradicional era assim: pai, mãe, 12 filhos. Né? Hoje em dia é pai, mãe, no máximo, se passar avião em cima, 3 filhos. Olha, tem bastante. Tem bastante. Ou é formado de mãe e um filho. Ou pai e um filho. Ou mãe, um filho. Pai, um filho. Tia, um filho. Vó, uns filhos. Né? E assim sucessivamente. Então, mas cabe a todos o desenvolvimento social, moral e intelectual para que eles progridam. É responsabilidade nossa. Esses filhos não caíram do céu de algum planeta. Quer dizer, pode ter caído de algum planeta, sim, mas eles não vieram por acaso. Eles vêm na família certa, com o pai certo, com a mãe certa. Ao contrário do que a gente imagina. Que muitos imaginam assim: meu Deus, mas aquele menino não parece nada comigo. Aquele moleque não puxou nada de mim. Lógico que não. Ele não vem só o invólucro. Tem um espírito, uma bagagem imensa lá atrás, que foi dado para você direcioná-lo para a evolução. Só isso. Simples. Fácil. É? Pois é, né? E aí, a gente tem que prestar atenção que as nossas famílias, independente da formação dela,
É ela que é responsável pelo reflexo da sociedade. Se você não criar bem seu filho, se você não se criar bem, se você não se evoluir bem, como é que você quer uma sociedade evoluída? E filhos, e tem mais. E filhos não é só aqueles que nós recebemos, que às vezes o pessoal fala assim, mas eu não sou casado, não tenho filho, não tenho nada, mas é um grande escritor. São filhos. Você é responsável pelo que você escreve. Você é responsável pelo que você coloca ali. Porque muitos jovens, muitas pessoas, na hora de um sofrimento, vai procurar aquele livro que tem um alento, tem uma palavra de conforto. Aquilo lá é teu filho, sim. Foi você que fez. Inspirado, mas foi lá você que fez. Então você tem que tomar cuidado também pelo que você escreve. Porque você também é responsável pela evolução. Parece pequenininha, não, mas não é. Não é, não. É uma responsabilidade muito grande. Então, sim, eu vou sempre enfatizar isso, porque a gente, nós somos mesmo responsável pela criação desses espíritos. Então, se você, por acaso, cair numa família, porque fulano resmunga, porque a minha sogra, porque meu cunhado, porque minha cunhada, olha, gente, você caiu no lugar certinho. Papai do céu, e você fez um plano lá em cima. Quando você vem aqui, você esquece. Mas quando você estava lá em cima, ou numa altura mais ou menos, que a gente tem que falar lá em cima, pensa que é o céu, né, meu filho Deus? O céu está muito longe disso, né? Mas digamos que você estava naquela zoninha de conforto, né? E que você planejou a vir com aquela família. Então você está no lugar certo, com as pessoas certas, para evoluir. Ela pega no teu pé? Pega. Mas o que você pode fazer? O que você pode fazer? Você pode ser diferente dela. Você não tem um amor dentro de você? Nós não somos centelhas divinas? Quando o Papai do Céu foi pregado na cruz, ele não disse assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, naquela agonia, naquele sofrimento, ele foi para dar esperança para a gente. Sabe, ele levou toda aquela bagagem ruim com ele e trouxe uma inovação para a gente. Uma esperança que nós vamos nascer, vamos renascer, vamos reencarnar várias vezes para a gente lapidar esse diamante bruto que nós somos. Nós temos luz, só que está incrustado, sabe? A gente tem que ser polido, sabe? O polir, o que é? São as novas reencarnações. Cada vez mais a gente vai aprendendo. Cada vez mais a gente vai se edificando. Cada vez mais a gente vai se enaltecendo até ser um espírito puro. Vai demorar, mas a gente chega lá. Então, mas se por acaso você tem um filho problema, nós espíritas, é normal, quando a gente chega aqui na casa espírita, pedir ajuda. Então a gente já tem os nossos conceitos, né? Não são conceitos nossos, são conceitos pela codificação de Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho. O que ele diz? Amai-vos
e instruí-vos. Então, se a gente vem numa casa espírita, que a gente recebe esses ensinamentos do Cristo, né? O que a gente pode fazer para termos um filho melhor ou compreendê-lo melhor? Quando a gente vem na casa espírita pedir ajuda, o que é primeiro que a gente fala para vocês? Vamos fazer o evangelho no lar? Mesmo que às vezes a pessoa não quer, né? Mas a gente fala assim, não, tem que fazer o evangelho no lar, né? A gente não põe igual abaixo, mas a gente indica. Porque na época de Jesus, qual foi a primeira casa que foi feito o evangelho? Na casa de Pedro. Ele tinha os mesmos problemas que nós. Sabe? Vizinhança que aborrecia, gente que vinha falar mal dos outros, filhos atormentados, né? Então, ir lá fazer o evangelho. Por que a gente não pode fazer o evangelho no lar? Para acender esse farol dentro da nossa casa, para nos ajudar, trazer espíritos bons, para nos ajudar nessa empreitada. Então, assim, vamos fazer assim. Vamos colocar metas nos nossos filhos dentro da nossa casa. Olha, fulano, não é ele fazendo uma coisa e você dando presente. Não. Vamos fazer o seguinte, olha, você faz isso, 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 que consequentemente a sua vida vai ser assim, 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 assado. E ele vai com o maior prazer fazer. Ensina ele a ser educado. Eu falei lá na CEU, uma palestra que eu dei, ensiná-los a ser gentil. Porque a gentileza parece que é demonia agora, né? Ninguém quer ser gentil. Ninguém mais abre a porta para a gente. Né? O pessoal entra nos elevadores, eles abrem a porta, o dedão no coisa para o andar que quer ir. Coitadinha da sensorista, está ali sentadinha. Ninguém fala bom dia. Ninguém dá um boa noite. Ninguém dá um sorriso. Como é que vocês querem um mundo evoluído? Se vocês não sabem nem ser gentil, dar um bom dia. Obrigada. Tão simples. Então vamos ensinar os nossos filhos a ser gentil. Vamos ensinar os nossos filhos a ser generosos. Não é só na época do Natal, não. O ano todo. Tá? Compartilhar lições de casa com um amigo quando ele não souber. Sabe? Olha, fulano, tá lá no Zap fazendo fofoca? Não, você olha, fulano, eu li assim, assim, assado, compartilha com ele, é bom. Aí ele vai ler um livro, vai compartilhar com o teu filho. Mas você tem que estar de olho. Né? Sempre é bom policiar o que nossos filhos estão olhando no celular. Olhando no tablet. Porque existe site, né? Que induz as nossas crianças ao suicídio. Induzem crianças a se mutilarem. E induzem criança à prostituição. Então, prestem atenção no que seus filhos estão olhando. Isso é educar para reencarnar melhor. Eu ainda estava falando com a minha netinha, né? Que é tão gostoso a gente sentar na mesa, né? Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar o pão de cada dia. Gente, é normal, natural. Eu também já fiz isso e muitos anos à noite. Porque eu queria dividir o tempo com os meus filhos e com os meus netos, então eu não podia trabalhar de dia. Eu trabalhava à noite. Então, de dia era levar para a escola, ajudar as mães a levar para a escola, buscar, sabe? Os filhos também levar, buscar reuniões e tal. E quando sobrava um tempinho, eu dormia. Gente, eu sobrevivi, olha, eu estou aqui forte, sabe? Olha, já entrei no ENTA faz tempo, viu? E agora para sair só morrendo, né? Só desencarnando. Mas então,
Aí eu estava falando com a minha netinha, assim, como é gostoso a gente sentar na mesa para comer junto com os filhos, com os netos, sem o celular. Sabe? A gente conversa. Sabe, você sabe o que está passando na cabeça das crianças. Eles colocam para fora a revolta deles. Eles colocam a visão do mundo que eles têm. Gente, fica mais fácil. Porque você conhece o seu filho, você conhece o seu neto, conhece o seu agregado. Porque família é assim, tem os agregados também, os vizinhos. Né? Além dos filhos, tia, cunhado, filho, tem os agregados. Mas é família. São os afins. Então, assim, ensina a ele ter bons hábitos, bons costumes. E os nossos filhos serão melhores. Então, eu estava falando como é gostoso conversar. Estava falando até com G, né? Que é ele que falou a observação do celular. E é mesmo. E a gente tem que conversar deixando o celular do lado. E aí, as pessoas vão falar assim, mas só eu que crio. Às vezes acontece, né? Do casamento se separar, um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas tem aquela criança ali. Né? Aí eu vou jogar a criança, eu vou abandonar a criança? De forma alguma. O nosso projeto de vida era aquela criança. É aquela criança que eu tenho que olhar. Esquece o resto. Esquece o resto. Não deu certo esse relacionamento, mas nós temos um filho. Não importa se ele é do vizinho, não importa que se ele é sobrinho, se ele é neto, porque às vezes eu, pelo menos, eu tenho sobrinhos, tenho netos, né? Todos em casa, mas para mim são filhos, porque sou eu que olho, sou eu que educo. Né? Tem a supervisão da mãe? Tem, porque a mãe é um fator primordial na vida das crianças. Se nós podemos ajudar as mães a criar os filhos, mas eles sabendo que a mãe não pode, mas que tem alguém que possa intermediá-lo, gente, serão crianças dóceis, meigas. Não fiquem com medo. Se entregue para o Criador e abrace-o com educação. Então, assim, mesmo que aconteça isso, tenha esse propósito. Você é responsável pela educação moral, pela educação intelectual do seu filho. Eu falo que a família realmente é o reflexo na sociedade. Porque assim, vocês já repararam? É um pouquinho estranho falar isso. A nossa política, gente, são pessoas idôneas. São doutores, formados, acadêmicos, mas com uma formação moral terrível. Então é preferível que teu filho não faça uma grande faculdade, não seja um grande intelecto, mas seja uma pessoa de moral, de bons hábitos, de bons costumes, que sejam generosos, que sejam caridosos, que sejam gentis. Principalmente com o planeta. Porque tem gente que sai aí com a bandeira, que eu sou isso, que eu sou aquilo, salve o planeta, mas ele acabou, joga o lixo no chão. Pois é, vem a água, entope o bueiro e aquela cidade vai para baixo. Pois é, educar os filhos também inclui o planeta. É a casa em que nós vivemos. É a casa que Papai do Céu deu para nós nos evoluirmos. E Ele fez com tanto carinho. Nossa, nos deu céu, nos deu mar, nos deu rio, uma fauna inigualável. E o que a gente está fazendo com isso? Fala assim, mas o lixo já estava ali. Então você só joga mais um.
e vai adiando o problema. Não. Ensine-o a cuidar do planeta como ele cuida da casa dele. Com carinho, com amor, com disciplina, com regras e com metas. Nós vamos precisar reencarnar. Vamos reencarnar num lixão? Que tipo de planeta nós vamos deixar para os nossos irmãos que estão aí por vir? Eu sempre falo assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo. Não vamos ser santos. Não estamos aqui, né? Ai, eu tenho que fazer tudo nessa encarnação. Não, sem neura. Sem neura. Vamos fazer as coisas gradativamente. Vamos estudar dentro das nossas possibilidades. Vamos evoluir dentro das nossas possibilidades. Porque, gente, a gente tem muito aparatos em nossa volta. Olha, nós temos nossos pais. Sabe, nossos pais deram religião para nós. Pode não ser a melhor, mas ele deu com amor. Ele deu a base para a gente, que foi o amor. Agora, se você quer ser budista, se você quer ser candomblista, se você quer ser espírita, é problema seu. Você acha que isso é evolução? Vá em frente, estude. Entende? Uma indiana, eu acho que é indiana, numa das reuniões da Unesco, ela disse assim, que se a gente encarasse todas as religiões como um jardim florido, esse planeta seria maravilhoso. Mas é mesmo. Já pensou? No jardim florido tem diversas cores. Amarelo, vermelho, margarida, rosa, cravo, né? Palmas, lírios. Então, se a gente abraçar todas as religiões com amor, sem preconceito, a gente consegue evoluir. A gente tem que deixar a nossa mente aberta, como diz esse ensinamentos de outra dimensão com Zé Araújo, psicografado pelo Zé Araújo. Gente, tem mensagens lindas e edificantes que faz com que a gente conheça mais, vá procurar mais, sabe? Uma coisa chama a outra, um assunto chama a outro, e a gente vai entrando nesse mar de conhecimento que é muito bom. E você, sem querer não, querendo, você acaba exalando dentro da tua casa. Por pouquinho que seja. Nós que somos espíritas, vamos ensinar os nossos filhos a fazer orações. Gente, não precisa ser assim, aquela oração. Não. Ensina ele a agradecer. Agradecer o dia, agradecer a família, agradecer os professores, que eles não são obrigados a educar, eles dão informações. Ele prepara os nossos filhos com informações. Eles não educam. Nós é que temos a obrigação de educá-los. Está vendo como a gente pode reencarnar melhor? A gente fazendo a lição de casa, a gente proporciona que quando eu tiver que reencarnar, eu vou reencarnar numa família melhor. Mas não vai ter mais aquela cunhada, né? Não vai ter aquele cunhado. Pode ser o contrário, ele pode ser meu pai, ele pode ser minha mãe. Depende do que eu e como eu trato ele agora. Que lá no mundo espiritual nós não vamos carregar o ódio. A gente vai esquecer. Mas a gente vai planejar como nós vamos vir novamente. E de repente, só faltou aquela tolerância com aquela pessoa. Aí você volta para sanar esse débito. Não é débito. Fazer essa lição de casa. Então, vamos ser tolerantes com os nossos entes queridos. Vamos ser benevolentes
com os nossos filhos. Vamos ser amáveis conosco mesmo. Instruindo e nos amando. Não armando, nos amando. Esse termo armando é interessante, porque eu falei assim, meu Deus, como é que pode ter esse armando? Como é que é armando? É simples. Aí, de repente, uma pessoa, um parente, um filho, um vizinho, está furioso com você, porque você varreu o lixo e deixou no cantinho, na divisa da sua calçada. Você ficou doido da vida. E ele mais ainda. Como que eu posso desarmar? Entendendo. Se humilhando. Reconhecendo que eu errei. Isso é se desarmar. Isso é amar. É compreender que ele, coitado, não teve uma educação devida para chegar para você e reclamar do lixo que você deixou ali. O erro foi meu. Mas se eu me armar para encontrá-lo, como é que fica? Né? Então a gente se desarmando e amando, as coisas ficam bem melhor. Porque nós somos centelhas divinas. Nós temos como base o amor de Cristo. Ele nos deixou o amor. Então, a genética, nós temos o DNA do amor. Uns em poucos graus, outros em maior graus. Claro que isso é decorrente, a gente tem os nossos defeitos também. Mas não existe nada que o amor não apazigue. O amor não cobre como multidões? Então, por que a nossa casa não? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muita paz. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, a dona Sandra, pelas bonitas palavras de hoje, que a gente também possa refletir, né, o que ela falou aqui hoje, para a gente transformar a casa da gente também num lar mais em paz, mais abençoado, que se a gente quiser a gente pode, né? Estudando sempre, é só a gente querer. Tá? E agora a gente vai pedir para a Sandra fazer a oração final, nós vamos ficar em silêncio também, pedindo ao nosso anjo guardião que nos acompanhe para a fluidoterapia. Obrigada, Papai do Céu. Obrigada, espiritualidade boa e amiga dessa casa, por nos dar a oportunidade de crescermos em conjunto, junto com esses nossos amigos espirituais, que nos intui, que nos abraça, que nos aconselha, ainda que somos rebeldes, ainda que somos malcriados. Mas obrigada por estar junto conosco, por abençoar a nossa família, por abençoar o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos agregados. Pois é com ele que nós constituímos uma sociedade melhor, um bairro melhor, um país melhor e, quiçá, um mundo melhor. Obrigado, Papai do Céu, por tudo. Obrigado, Cristo Redentor, por nos dar como base o seu amor. Que assim seja.